Eu sei que você estava conversando por causa dos aniversariantes, vou perguntar de novo. Quem está sendo feliz com Jesus aí? Amém? Todos estão felizes com Jesus, né? Deus é fiel, né, queridos? E nós sabemos que cada ano que nós completamos na presença do Senhor é muito especial. Por quê? Porque nós estamos vivendo na presença de Deus, né? E a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que estar na presença de Deus não é uma coisa tão fácil. Mas a gente sabe que o Espírito de Deus, Ele nos dá graça, Ele nos dá força e Ele nos dá vitória, né? Que o Espírito Santo de Deus nos sustenta cada dia. E nessa noite, a palavra que Deus me deu está no livro, nos Salmos, amém? Salmos de número 23. É um salmo bastante conhecido, Salmo de número 23. Mas é um salmo assim poderoso, que Deus fala em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor, Ele é o nosso pastor, amém? E nada vai nos faltar. O Senhor é aquele que cuida de nós. Salmos de número 23 da Bíblia. Glória a Deus. Então eu vou ler aqui o primeiro versículo e o versículo de número 2, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém? Você pode aplaudir e glorificar por essa palavra. Estão ouvindo bem aí? Amém? Queridos, essa palavra é uma palavra que fala sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Amém? A alegria de termos o nosso Deus como nosso pastor. Por quê? Porque a palavra diz que Ele não falha. A palavra diz que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus diz que Ele não pode negar a si mesmo, e muito menos a sua palavra. E esse texto que nós lemos fala que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas no original hebraico diz assim: o Senhor não nos faltará. Amém? Diga assim: o Senhor não nos faltará. Jamais o Senhor, Ele vai faltar para você. Nós precisamos acreditar a cada dia e confiar no comando de Deus nas nossas vidas, nos cuidados de Deus e a sua provisão na nossa vida. Porque aqui o salmista, ele compara o Senhor como o pastor que cuida das ovelhas. E a gente sabe que as ovelhas, elas são sensíveis, elas são inocentes. As ovelhas, elas não enxergam bem, né? Elas não enxergam como os outros animais. As ovelhas, elas se perdem fácil. As ovelhas, elas parece que ficam meio desesperadas e elas caem dentro do buraco, né? Do abismo, assim, do precipício. E o pastor tem que ir lá e tirar a ovelha. Por quê? Porque ela é indefesa. Mas nós sabemos que o pastor, quando ele cuida da ovelha, ele cuida com todos os cuidados, com tudo aquilo que ele foi preparado, com tudo aquilo que ele foi treinado. Ele conhece as ovelhas. E no meio das ovelhas tem também uma ovelha que é a líder, e ela anda com um sininho. E quando ela está sendo conduzida, aquele sininho vai batendo e as demais ovelhas vão acompanhando ela. Então, além do pastor, as ovelhas têm uma líder ali. Se você pesquisar, você vai ver. E conforme elas vão andando, o sininho vai batendo, as ovelhas vão junto com elas. E o pastor vai conduzindo. Então você vê que coisa linda, como que é o reino de Deus. É comparado ao pastor que cuida das ovelhas com todo carinho e cuidado. Então, é uma alegria muito grande nós sabermos que Deus, Ele cuida de nós com todo zelo. A palavra do Senhor diz que nosso Deus é zeloso
Amém? O nosso Deus, ele tem zelo sobre a sua vida. O nosso Deus, ele tem zelo sobre você. Sabe, tudo que você passa, tudo que você enfrenta, tudo que você atravessa na sua vida, de luta, de peleja, você pode ter certeza de uma coisa: Deus está conduzindo você como um pastor conduz uma ovelha. Deus está cuidando de você. Ele joga óleo sobre a sua cabeça, para que você não seja atacado, para que você não seja, sabe, tomado, né, por insetos. E nós sabemos que esses insetos, para a vida espiritual, representam o quê? Representa ataques do maligno, representa a espiritualidade maligna que vem contra as nossas vidas. Mas o Senhor, ele coloca sobre nós o azeite. O Senhor, ele coloca sobre a nossa cabeça a unção. E essa unção é para que nenhum tipo de malignidade venha tomar a nossa mente, venha tomar os nossos ouvidos, venha tomar os nossos olhos. Por quê? Porque o Senhor, ele trabalha através disso. Ele fala em nossa mente, ele fala em nosso coração, ele fala em nossas vidas de maneira muito especial. Então, o pastor, ele faz as ovelhas deitarem em verdes pastos. Eu não sei se você que já morou na roça, já passou por isso, mas eu lembro que quando eu morava na fazenda, eu começava a jogar futebol ali, num campinho da fazenda, e as gramas ali estavam tudo bonita, tudo verdinha. E nós jogávamos bola assim, a partir de umas 4, 5 horas, e a gente ia até escurecer, mais ou menos assim. E de repente, quando a gente ficava bem cansado, a gente acabava de jogar, sabe o que nós fazia? A gente deitava naquela grama assim, ficava conversando e relaxando, porque a gente estava cansado, estava calor, e a gente ficava ali. E mesmo quando a gente chegava em casa, que a gente ia tomar banho, a gente ficava com muita coceira. Por quê? Porque quando você deita na grama, você vai para sua casa tomar banho e vai te dar uma coceira danada. Já percebeu isso ou não? Isso acontece. Aí sabe o que acontece? Aleluia. Então, mas mesmo assim era bom, era gostoso. A gente falava, olha que graminha gostosa, olha que graminha maravilhosa. E quantas vezes lá na fazenda, vinha aquela geada, no mês aí de junho, julho, até mesmo agosto, vem aquela geada muito forte lá, e queima todas aquelas gramas, queima todo aquele pasto verdejante. E a gente olha assim e fala, meu Deus, estava tão verdinho, estava tão bonito para os animais pastar, para os animais se alimentar, mas aí vem a geada, que é a estação que Deus tem, né? Porque tudo que vem de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, aí queima tudo, é como se você tivesse, sabe, não ter tido sol, não ter chovido, então aquela geada, ela totalmente queimava tudo. Aí a gente fazia o quê? A gente colocava fogo para poder queimar, e aquela cinza virava esterco e adubava ainda mais a terra. Aí depois, quando ia chegando a primavera, verão, começava a chover também, sabe o que acontecia? Aquela chuva regava aquele pasto. Regava não, rega, né? Aquele pasto. E aquele pasto começa a brotar de novo e começa a dar aqueles capinhos, aquelas gramas verdejantes. E a gente fala assim, olha meu Deus, que lindo. E quando a gente solta os animais, eles ficam muito felizes. Eles saem pastando assim, comendo, com muita alegria, eles deitam, eles descansam. Às vezes tem uma árvore no meio daquele pasto, daquelas gramas, eles vão lá e ficam lá debaixo, deitado, né? Só naquela vida, né? E a gente olha e fala, eita vida boa. Mas por quê? Porque alguém conduz esses animais lá. Então, o pastor, que é o nosso Deus, ele faz a gente deitar em verdes pastos, lugar de tranquilidade, lugar que você tem alimento, lugar que você possa descansar, sabe, aquela caminhada que você faz, aquela caminhada do seu dia a dia. Aí vem as lutas, vem as pelejas, vem o sol quente pode representar o quê? Um dia difícil, um dia de luta, porque essa é a nossa vida todos os dias. Mas quando a gente se encontra no pasto verdejantes, a gente fica muito feliz, porque ali a gente descansa. Então o que Deus está falando nessa noite para nós? Deus está dizendo para você nessa noite que Ele é o seu bom pastor e que Ele não vai te faltar.
No tempo ruim Ele vai estar com você, no tempo bom Ele vai estar com você, no tempo de luta Ele vai estar com você, mas no tempo de vitória Ele vai estar com você, no tempo de guerra Ele vai estar com você, mas no tempo de paz Ele estará com você. Em todo o tempo Deus está com você, porque Ele é o seu pastor, e Ele não vai te faltar, Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você sem pastos verdejantes. Os pastos verdejantes representam o lugar de descanso, o lugar de alimento, o lugar de você viver as provisões e os cuidados do Senhor. Diga glória a Deus. Diga assim: eu sou uma ovelha, e o Senhor é o meu pastor, e Ele não vai me faltar, porque Ele é fiel, e Ele tem todo o zelo sobre a minha vida. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. E Ele diz também: guia-me mansamente às águas tranquilas. Você imagina os discípulos quando estavam com Jesus, atravessando o rio, atravessando o mar, naquele barquinho, e de repente se levantou uma ventania, um temporal, e Jesus estava descansando. O bom pastor estava descansando. Por quê? Porque o pastor, ele descansa. O pastor de ovelhas, ele conduz a ovelha, ele leva as ovelhas para o pasto, ele leva as ovelhas para tomar água, ele cuida das ovelhas, ele cuida para as ovelhas não se perder, ele cuida das ovelhas para ela não se machucar, mas ele tem aquele momento de descanso. Mas mesmo descansando, Ele está sempre atento ao rebanho. Diga assim: Deus, Ele não dorme sem cuidar de mim. Amém? Ele não dorme, queridos. Ele sempre vai estar cuidando de você. E naquele momento, aquele barco parece que ia afundar, parece que ia a pique, né? E sabe o que acontece? Os discípulos ficaram, desesperados. Os discípulos eram as ovelhas ali, e eles estavam em águas turbulentas, eles estavam em águas de vendavais, tempestades, e eles estavam morrendo de medo, de se afogar, de cair lá, de morrer. Mas a Bíblia diz que os discípulos vieram despertar Jesus, as ovelhas vieram chamar o bom pastor, e o bom pastor jamais vai faltar com as suas ovelhas. E a Bíblia diz que os discípulos: mestre, vamos falar na linguagem de ovelha: pastor, desperta, pastor, ore por mim, pastor, me ajuda. Sabe quando vocês mandam mensagem para o pastor? Pastor, me ajuda em oração, pelo amor de Deus. Pastor, hoje eu acordei mal, hoje eu estou passando uma guerra, me ajuda em oração, por favor. Sabe, queridos, assim aqueles discípulos, aquelas ovelhas que estavam no barco, estavam com Jesus: mestre, desperta, porque vamos perecer. E Jesus, o bom pastor, ele levanta e ele dá ordem àquela tempestade, àqueles vendavais, ele dá ordem para que cessasse. E a Bíblia diz que o vento cessou, a tempestade cessou. Diga assim: a tempestade cessou. Então, queridos, a tempestade cessou, e a Bíblia diz que Jesus falou para eles como bom pastor: vocês não têm fé não? Por que vocês estão com medo? E a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento, o bom pastor, o nosso pastor, fez com que aqueles discípulos, aquelas ovelhas, eles pudessem ser guiados mansamente às águas tranquilas. E aqueles discípulos, aquelas ovelhas ficaram assim de boca aberta e disseram assim: nossa, esse homem tem uma autoridade, até o mar e o vento obedecem a ele. Queridos, Deus é o nosso pastor, e nada vai matar você. Diga assim: nada vai me matar, porque eu sou do Senhor, e Ele é o meu pastor, e jamais Ele vai deixar eu perecer. Amém? Diga para o seu irmão do lado aí: você é uma ovelha, e está sendo guiada junto ao rebanho pelo bom pastor. Dê um aplauso e glorifica a Deus. Aleluia. E a palavra diz no versículo 3 assim: refrigera a minha alma. Eita Deus, por que ele fala refrigera a minha alma? Porque muitas vezes a nossa alma
está fervendo. O que ferve no carro? Radiador. Muitas vezes a nossa alma está que nem um radiador de carro. Está fervendo. A água sobe o vapor e faz um estrago em tudo. E quantas vezes a nossa alma, ela está fervendo que nem um radiador. Quantas e quantas vezes nós estamos ansiosos. Quantas e quantas vezes nós estamos com medo. Quantas e quantas vezes nós pensamos até em não viver mais. Quantas e quantas vezes a gente fica desesperado. Meu Deus, há tempo de nós termos um infarto. Há tempo de nós perdermos totalmente a esperança de viver. Mas a Bíblia diz aqui que o bom pastor, ele refrigera a nossa alma e ele nos guia pelas veredas da justiça. Diga assim: eu sou uma ovelha e o radiador, que é a minha alma, pode estar fervendo até o dia de hoje. Diga assim: a minha alma pode estar desesperada, amargurada até os dias de hoje, mas o meu bom pastor vai me guiar pela vereda da justiça. Se você crê, aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluia! Queridos, o Senhor, Ele guia você pela vereda da justiça. Por que justiça? Porque, sabe por que muitas vezes as nossas almas estão fervendo? Por que Ele fala refrigera? Porque está fervendo, está quente, está desesperada. Por quê? Porque muitas vezes nós somos alvos de injustiça. Nós somos alvos de perseguição. Nós somos alvos de ataque. Muitas vezes situações atingem a nossa mente, atinge o nosso coração, atinge o nosso emocional. Por quê? Porque nós somos seres almáticos. Nós somos seres corpo, alma e espírito. E nós nos relacionamos. E muitas vezes a nossa alma está fervendo por causa de injustiça. Injustiça muitas vezes das situações, às vezes até de pessoas, infelizmente. Injustiça vinda do maligno, o inimigo das nossas almas, de situações. E às vezes acontece coisa com a gente que a gente nem imagina. A gente nem sabe por quê. Ninguém fez nada para nós. Eu não fiz nada, um exemplo. E está acontecendo coisas em nossas vidas. Então o Senhor, Ele guia nós pela vereda da justiça. Ou seja, Deus, Ele quebra toda a injustiça. Sabe por quê? Porque Ele já quebrou toda a injustiça lá na cruz do Calvário. E quando nós somos guiados por Ele, quando nós somos conduzidos por Ele, nós vamos pelas veredas da justiça, e a nossa alma é refrigerada. Então Deus está dizendo para você aqui nesta noite: aleluia, ainda que a sua alma esteja fervendo, ainda que a sua mente esteja fervendo, ainda que você esteja sofrendo, passando luta, perseguições, ainda que o inimigo tenha lançado setas contra a sua vida, hoje o Senhor Deus de Israel, o bom pastor que não te falta, Ele está refrigerando a tua alma com a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele é como água. A Bíblia diz que nós somos um jardim fechado. Um jardim fechado, o que tem no jardim fechado? Diga assim: flores. Diga mais forte: flores. No jardim fechado tem flores. E nós somos as flores desse jardim. A igreja é um jardim fechado. Fechado para o mal, fechado para o pecado, fechado para as malignidades. Mas ela é aberta para as coisas do bom pastor. É aberta para o alimento, é aberto para que o jardineiro, o Espírito Santo, ele entre nesse jardim e ele cultiva esse jardim. Por quê? Porque ele vem nos regar. Porque a água representa o Espírito Santo. Diga assim: a água representa o Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo é o único jardim, ou melhor, é o único jardineiro que pode entrar nesse jardim. Amém? Então por isso que Deus está refrigerando a sua alma hoje. Porque você está muitas vezes como uma flor seca. Sabe? Tomou muito sol, passou muita luta, passou muitas situações, passou muitas guerras,
tenha travado uma batalha dia a dia. Às vezes você olha e você fala assim: meu Deus, parece que essa batalha nunca passa, parece que eu nunca vou vencer esta guerra. Mas Deus está dizendo nessa noite que você é esse jardim, e Ele está vindo nesta noite, o bom pastor está vindo nesta noite com as águas que é do Espírito Santo, está regando você, e você vai sair daqui refrigerado em águas tranquilas para a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Você crê de verdade? Então toma posse dessa palavra. Faça assim com a sua mão, assim, ó: eu tomo posse desta palavra e trago ela para o meu coração. Põe a mão aqui, ó. E recebo tudo que o meu bom pastor tem para liberar nesta noite na minha vida. Quem pode glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso? Aleluia! E por que Ele faz tudo isso? Por que Ele não vai te faltar? Por que Ele não vai deixar você perecer? Por que Ele não vai deixar você andar por águas turbulentas a vida toda? Por que Ele não vai permitir que você viva em pastos que não sejam verdejantes? Por que Ele vai refrigerar a tua alma? Por que Ele vai guiar você na justiça? Sabe por quê? A Bíblia diz aqui, ó: por amor do seu nome. Amém? Por amor do seu nome, por amor a você, por amor à sua casa, por amor à sua família, Ele está dizendo: eu não vou deixar você ser sempre injustiçado, eu vou fazer justiça por você. Na verdade, Deus já fez justiça por você, lá naquela cruz. Eu não vou permitir que você morra em águas turbulentas. Eu não vou permitir que você viva em pastos secos. Eu não vou permitir que você viva em um mundo, em uma situação de turbulências toda a sua vida. Mas eu faço justiça por você, por amor do seu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Ele cuida de você, queridos. Deus está no controle de tudo, sabia? Ainda que as coisas fogem do nosso controle, porque fogem mesmo. Ainda que as situações não estão do jeito que a gente quer. Ainda que a gente planeje um jeito e aconteça outro. Deus está no controle. Queridos, existe assim, dois sentidos da vontade de Deus. A vontade perfeita, que é aquilo que realmente Ele quer para nós. E a vontade permissiva. Vou te dar um exemplo. Davi era pastor de ovelhas, sim ou não? Mas Deus tinha ele como rei, também para reinar. Mas antes dele ser rei, quem que Deus levantou a rei? Diga: Saul. Não era a vontade perfeita de Deus que Saul fosse rei. Foi a vontade permissiva, Deus permitiu. Porque o povo clamava demais. O povo reclamava, o povo pedia: nós precisamos de um rei, nós precisamos de um rei, nós precisamos de um rei. Então Deus falou para Samuel: Samuel, unge Saul a rei, pode ungir ele a rei. Então Deus permitiu. Mas o rei segundo o coração de Deus era Davi. E o que ele era? Pastor de ovelhas. Por que Deus queria ele? Porque era o plano, era o projeto que Deus tinha para ele. A Bíblia fala que Davi, ele era segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele era um verdadeiro adorador. Davi muitas vezes não precisava nem cantar, ele só tocava a harpa. E os espíritos batiam de retirada, sabe? Então, queridos, Deus, Ele tem um mistério maravilhoso, Ele tem um projeto maravilhoso, relacionado a pastor. Por quê? Porque Davi era um pastor. E era Davi que era para ser rei. Então Deus permitiu que Saul fosse. Mas quando Davi foi ungido por Samuel, aí cumpriu-se a vontade perfeita de Deus. Muitas vezes acontece coisa em nossa vida, Deus permite. Mas não é para a morte, não é para a destruição. Porque a vontade perfeita do Senhor é que você sobressaia, é que você vença.
porque Ele já venceu por nós uma vez, e a vitória já tragou a morte, a vitória já tragou as derrotas, a vitória já tragou toda a malignidade que existe nos lugares espirituais e celestiais. Você entende essa palavra para a sua vida? Deus está falando com você hoje aqui. E eu digo mais uma vez: quem diz que não dá, Deus diz que dá. Quem diz que não vai, Deus diz que vai. Quem diz, não vai fazer, Deus diz, vai fazer. Porque eu sou Deus e eu tenho poder para fazer todas essas coisas, diz o Senhor dos Exércitos. Creia no Senhor todos os dias da sua vida, porque Ele é o seu pastor, e nada vai te faltar por amor do nome dEle, pela sua vida. E Ele diz ainda no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Imagina você andar no vale da sombra e da morte. É um vale totalmente sem vida, escuro, sem esperança, sem alegria, sem paz, sabe? Em todo momento a pessoa acha que vai morrer. Em todo momento a pessoa acha que não há mais solução para ela. Aleluia! Mas o salmista, ele confia tanto nos cuidados e no pastoreio desse pastor que é o Senhor dos Exércitos, que ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Gente, você já imaginou? Igreja, ovelhas do Senhor, vocês já imaginaram? O salmista falando isso, que forte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. E muitas vezes a gente passa por uma situaçãozinha e a gente já fica com medo, né? Deus está dizendo para você, não fique com medo. Confie em mim. Ore, busque. Pede o meu socorro. Pede o meu pastoreio, eu vou cuidar de você. Eu estou cuidando de você. Você não vai cair no penhasco. Você não vai ser tragado pelo lobo. Por quê? Porque eu sou o seu pastor, diz o Senhor. E eu não vou faltar na sua vida. Eu não vou deixar você perecer. Aleluia. Então o Senhor nessa noite, Ele traz essa palavra e o salmista fala: porque tu estás comigo. Deus está com você no tempo bom, no tempo ruim. Quando você passa pelas lutas e as guerras do dia a dia, de tempos da sua vida, você não está só. Deus está com você. Deus está contigo. Deus está com a ovelha. O bom pastor está cuidando da ovelha, sabe? O bom pastor está trabalhando no coração. O bom pastor está colocando o óleo, sabe? O óleo de unção, o óleo de bálsamo nas feridas. Está curando. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo na presença de Deus. E esse bálsamo cura. Esse azeite, esse unguento cura. E Deus está colocando isso nas feridas. E Ele vai curar. E Ele vai libertar. E Ele vai transformar. Porque Ele tem poder para fazer isso. Ele já está fazendo isso. Ele já está operando isso. Amém? Ainda que venha voz na sua mente dizendo: Deus não está me vendo. Deus está dizendo hoje: eu estou te vendo. Ainda que venha pensamentos na sua mente assim: eu acho que eu não vou conseguir. Deus está dizendo: você vai conseguir. Porque eu sou seu Deus, eu sou seu pastor. E eu não vou faltar na tua vida jamais. Ainda que o salmista andasse pelo vale da sombra e da morte, ele não temeria, porque Deus estava com ele. Então Deus está com ele na vida, mas Deus está com ele também no vale. Deus está com ele no monte, mas também está com ele no vale. Aleluia. Imagine só, Daniel na cova dos leões. Enquanto Daniel estava lá, exercendo a função dele lá na Babilônia, Deus estava com ele. Enquanto Daniel estava sendo honrado, reconhecido, Deus estava com ele. Mas quando ele foi lançado na cova dos leões, Deus também estava com ele. Porque Daniel já estava lá no vale da sombra e da morte. Estava lá no vale, na boca dos leões, os leões famintos. Mas Deus enviou o anjo do Senhor naquele lugar.
E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. Os leões tiveram que jejuar, não puderam nem comer Daniel. Por quê? Porque Deus estava com ele no momento bom, mas estava com ele também no vale da sombra e da morte. Aleluia. Imagina os 3 amigos de Daniel, chamado na Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles também, Deus estava com eles nos momentos bons, mas quando eles foram lançados na fornalha de fogo, quando achavam que eles tinham sido totalmente queimados, sabe por quê, irmãos? Porque, voltando um pouquinho em Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, antes dele cair, os leões já iam pegar ele. Na fornalha de fogo, antes deles caírem lá no fogo, já teriam sido queimados já. Mas sabe o que aconteceu? Quando o rei foi olhar lá dentro, eles não viram somente os 3 amigos de Daniel, mas viu 4 pessoas lá. E um era semelhante ao Filho do Homem, diz a palavra. E sabe quem estava lá? Era o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Deus está com você nas águas turbulentas. Deus está com você diante dos leões. Deus está com você na fornalha de fogo. Deus está com você em todo o tempo. E se você crê nessa palavra, exalte, aplaude e glorifique o nome de Jesus. Dê glórias a Ele, porque Ele está aqui. Ele está presente neste lugar. E hoje você vai sair daqui curado, restaurado para a glória do Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga assim: o meu pastor é o Senhor, e Ele não vai me faltar em circunstâncias nenhuma. Amém? Aleluia. Parece que não estou muito me ouvindo aqui. Dá para aumentar só um pouquinho? Acho que a minha voz está indo embora, tá bom? Glória a Deus então. Então, queridos, a palavra diz ainda, no versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É isso que faz o bom pastor. Ele não vai faltar na sua vida. Ele está com você no momento bom, Ele está com você no momento ruim. Ele está com você no momento que a sua alma está fervendo, mas Ele refrigera a sua alma. Ele está com você quando você está nas veredas da injustiça, mas Ele está com você e te coloca na vereda da justiça. Ele está com você no vale da sombra e da morte, mas Ele está com você em todo o tempo. Ele diz que a vara do Senhor e o cajado do Senhor consola ele. Você sabe o que significa a vara? Diga a palavra. Diga a palavra. A vara, ela é disciplina, não é? Hoje talvez não muito, mas quando eu era pequenininho, eu não sou tão grande ainda, mas quando eu era pequenininho, a minha mãe pegava varinha de marmelo, que bate assim, ó, não quebra, sabe? Mas é errado, porque você tem que pegar uma varinha até que quebra, porque senão você nunca vai parar de bater. Corrigir, né? Melhor dizendo, né? Disciplinar. Então o Senhor, Ele corrige nós. O bom pastor, Ele corrige nós com a vara. Amém? Então as ovelhas são corrigidas pelo Senhor. E a vara representa a palavra. Amém? Diga amém. A vara representa a palavra de Deus. Então a palavra nos consola. E hoje Deus está consolando você com essa palavra. Deus está fortalecendo a igreja com essa palavra. Amém? E Ele fala assim: o teu cajado também me consola. Às vezes a gente tem uma mentalidade que o cajado é para bater na ovelha. Não, o cajado não é para bater na ovelha. O cajado só dá um toquinho, só de pouquinho assim, ó. Mas o cajado, na verdade, ele também puxa a ovelha assim. Se a ovelha vai para o buraco, o pastor vai lá com o cajado assim e puxa a ovelha. Sabe? Né? Puxa a ovelha assim para cá. Para ela não cair no buraco, para ela não cair no penhasco. Então o Senhor, Ele está com você. E Ele cuida de você, Ele consola você com a palavra e com os cuidados para que você não caia e não seja derrotado, sabia? Porque você nasceu para ser vencedor. Diga assim: eu nasci para ser vencedor. Diga assim: eu já sou vencedor.
Diga assim: eu vou mais longe. Eu nasci e sou mais que vencedor. Amém? Então aplaude a Jesus. Aleluia. Aplaude ao Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. Queridos, e Ele fala aqui: prepara-os uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Por isso que Deus está dizendo para você hoje, para você não temer, porque Ele tem os cuidados com você. A provisão vem, Ele prepara uma mesa para você, diante de você, na presença dos seus inimigos. Dos seus inimigos espirituais, que querem derrotar você, que querem que você pare, mas você não é derrotado, você é mais que vencedor. E você não vai parar, você vai avançar. Diga assim: eu vou avançar, porque eu não sou perdedor, eu sou vencedor. Amém? Prepara uma mesa perante mim. Mesa fala de fartura, mesa fala de alimento, mesa fala de quê? De honra. Amém? Mesa fala de honra, mesa fala de momento íntimo. Quando você apronta a mesa, quando você coloca a mesa, arruma a mesa. Hoje a minha esposa, a pastora, fez uma mesa linda, né? Eu até brinquei com o pessoal lá em casa: não vai vender os garfos não, porque os garfos são tudo douradinhos. Preparou uma mesa bonita para nós lá. E foi gostoso, foi honroso, né? E todo mundo ficou feliz, honrado. Ou seja, a mesa posta é a mesa, né, de fartura, de honra, de comunhão. Então o Senhor, Ele vai honrar você em todo o tempo. Honre Ele. Ele sempre vai preparar uma mesa para você, na presença dos inimigos. Amém? Porque Ele vai honrar você a cada dia. Ele vai abençoar você a cada dia. Ele vai te dar vitória a cada dia. Amém? E na mesa tem alimento. Na mesa tem comunhão. Na mesa tem cura. Na mesa tem alegria. Na mesa tem providência, tem prosperidade. Então Ele já tem uma mesa preparada para você, na presença dos teus inimigos. Aleluia! E Ele fala também: unge a minha cabeça com óleo. Lembra que eu falei da unção no começo? Na cabeça da ovelha? A unção fala de autoridade, de honra, de poder do Espírito Santo. Deus, o bom pastor, Ele prepara uma mesa para você, e ainda Ele derrama o óleo sobre a tua cabeça. A autoridade, a ousadia do Espírito, sabe? Ele levanta você. Amém? Porque quando Samuel ungiu Davi, derramou o óleo sobre Davi, Davi foi levantado com autoridade. E o que Deus tem para você é a autoridade do Espírito. Você faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Então você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo te traz autoridade, o Espírito Santo te traz unção, o Espírito Santo te levanta com ousadia e com poder. Diga assim: Espírito Santo, pode me encher, Espírito Santo, que eu quero ser cheio. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está com azeite sobre a sua cabeça, você não fica isento de lutas e de guerras e de desafios, mas você tem ousadia, você tem força. A igreja primitiva, o grande rebanho do Senhor, na época da igreja primitiva, estava sofrendo perseguição, mas a Bíblia diz que o Espírito veio sobre eles e encheu eles de poder. Foi o dia de Pentecoste. Diga assim: o dia de Pentecoste. Encheram eles de poder do Espírito Santo, e eles foram muito perseguidos. Eles foram muito perseguidos, mas eles tinham ousadia, e eles pregavam a palavra com autoridade. Sabe por que Deus ungiu o pastor Davi? Porque ele tinha que ter ousadia, ele tinha que ter autoridade para poder reinar, para poder vencer os inimigos. Assim somos nós somos a ovelha, e o bom pastor ungiu a nossa cabeça, para que nós como igreja tivéssemos autoridade, para que nós possamos orar, para que nós possamos adorar, para que nós possamos declarar a palavra, para que nós possamos profetizar e ser cheio do poder e da graça do Espírito Santo.
Diga glória a Deus. Diga assim: eu não vou ficar paralisado. Diga mais forte: eu não vou ficar paralisado, porque eu sou forte em Cristo Jesus. Porque a palavra diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Amém? Aplaude e glorifica. Aleluia. Xerebacandarabachaya. Aleluia. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Você sabe o que é transbordar o cálice? Trouxeram esse copo para mim cheio de água. Um cálice transborda, ele é mais do que cheio. Ele fica transbordando, ele fica tão cheio que ele vai caindo para os lados assim, ó. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus vai transbordar o cálice sobre a sua vida. O cálice da salvação, o cálice da bênção, o cálice da vitória. Deus vai transbordar sobre a tua casa. Deus vai transbordar sobre a tua vida. Pesquisa sobre o cálice que fala na Bíblia, além de ser o da ceia, que é mais importante, o cálice da salvação. Mas pesquisa, estuda sobre o cálice, que você vai ver os cálices que a Bíblia fala: cálice da bênção, cálice da salvação, cálice de alegria, cálice de tantas e tantas maravilhas, vão transbordar sobre a sua vida, porque diante de você, o bom pastor coloca a mesa, na sua cabeça ele derrama o azeite, e ele transborda o teu cálice. O seu cálice não vai ser cheio, não, vai ser transbordante. Amém? Ele quer você transbordando. Ele quer você cheio do poder do Espírito Santo. Uma ovelha preparada. Amém? Aí diz no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Só dia domingo. A misericórdia me seguirão só dia domingo. Só o dia que eu jejuar. Não, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Mais forte, diz o quê? Todos os dias da sua vida. Se o diabo falar na sua mente: você não tem mais o azeite, você não tem mais a misericórdia, você fala: está repreendido, Satanás, porque a misericórdia e a bondade do Senhor vai me seguir todos os dias da minha vida. Todos os anos que vocês completar aniversário, que nem os 3 aqui, você vai dizer: a bondade de Deus está me seguindo, a misericórdia de Deus é comigo mais um ano. Aleluia, aleluia. 300 e poucos dias, que é o ano todo. A bondade, a misericórdia do Senhor está comigo, está me seguindo. A Bíblia diz que ela vai te seguir. Certamente que a bondade, certamente, sem medo de errar, porque o pastor, o sumo pastor, o Senhor dos exércitos, não vai faltar. E o salmista ele fala: certamente, não é dúvida, é certamente, categoricamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Quando você anda na presença, orando, buscando e adorando, irmãos, você não precisa ficar correndo atrás. Deus está com você, Ele vai te acompanhar. A bondade e a misericórdia do Senhor seguirão você todos os dias da sua vida. Diga assim: o diabo é mentiroso, que quer determinar as coisas na minha vida, porque quem cuida da minha vida é o Senhor, o sumo pastor, que não me falta todos os dias da minha vida. Amém? Não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido a palavras de engano, de mentira. Você é filho do rei, filha do rei. Amém? Se o diabo vier com gracinha, não vai dar, está repreendido, porque Deus falou que vai dar. Amém? Você não vai conseguir, está repreendido, eu vou conseguir. Pode não ser do meu jeito, mas vai ser o jeito do meu pai, e eu vou conseguir. Amém? Porque Ele é fiel. Vai me falando a hora que eu estou sem relógio, hein?
Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Amém? Então certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você quer habitar na presença de Deus? A casa do Senhor representa a presença dele, porque casa fala de comunhão. Amém? Ninguém vai morar na sua casa se não for alguém chegado a você, se não for sua família. É pai, mãe, filhos, né? E às vezes quando o filho casa, vai a nora, vai o genro, mas por um tempo. Mas a casa é lugar de comunhão, é lugar de intimidade. Então lugar de comunhão é na presença de Deus. Amém? Não é só na igreja, não é só no templo de 4 paredes, mas nós vamos habitar na presença do Senhor, dentro da igreja, fora da igreja, na nossa casa, fora da nossa casa, aonde nós andarmos, nós vamos estar na presença de Deus. Amém? Você pode ficar de pé nesse momento? Aleluia. Você pode dar aquele aplauso caloroso para Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para mudar a situação da sua vida. Amém? Feche seus olhos agora que eu quero orar com você. Amém? E eu quero que você ore também. Eu quero que você ore também em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus eu